Bom, pessoal, agora nós vamos para a aula de matemática. Na aula de matemática também teremos um conteúdo novo, fração. E aí vocês vão perceber que a fração está muito presente no nosso dia a dia. Quando a gente começar a estudar, vocês vão perceber que todos os dias, praticamente, você vai utilizar a fração no seu dia a dia, mas que talvez você nem soubesse que o nome seria fração, certo? Então, vamos conhecer aqui o conceito de fração. Fração é basicamente uma representação das partes iguais de um todo. Bom, pessoal, em outras palavras, fração é parte de um todo. Como assim, professora? Ainda não entendi. Quando nós compramos uma pizza e ela vem naquela caixinha e tudo, nós vamos dizer que ela está inteira, é um todo. E aí, geralmente a gente não come uma pizza sozinha. Nós precisamos dividir esse todo em partes iguais. Geralmente a pizza grande é dividida em 8 pedaços iguais. Algumas pizzarias já trazem a pizza cortada em 8 pedaços, caso ela seja grande. Então, a pizza inteira, vamos chamar de inteiro. E esse exemplo não se aplica só à pizza, certo? Se aplica a qualquer coisa. O inteiro. E aí, quando esse inteiro é dividido em partes iguais, nós estamos utilizando aí frações. Aqui nós temos uma pizza dividida em muitos pedaços, né? Essa representação aqui são partes de um todo. Como assim, professora? Ainda não entendi. Vamos sair desse assunto de pizza. Eu vou mostrar a vocês um pão que eu tenho aqui, um pão de forma. E aí eu preciso dividir esse pão para mim e para meu irmão. Só que não seria legal se eu fosse dividir milimetricamente, pegar uma trena e dividir e dizer que eu quero 5 centímetros desse pão. Não vai ficar uma coisa muito difícil, uma coisa que ninguém vai ter paciência para ir medir o pedaço, o todo e fazer a divisão. Então, vamos utilizar a fração. Para ficar mais claro, eu vou dizer, eu quero metade desse pão de forma. E aí, metade vai ser a divisão em 2 partes, concordam? Tem eu e meu irmão para comer um inteiro do pão. Vamos dividir aqui pela metade. Tentar fazer essa divisão. Dividimos agora o pão pela metade. E agora o inteiro foi dividido por 2. E uma parte desse inteiro vai ficar para mim. Uma parte do inteiro vai ficar para meu irmão. Quantas partes foi dividido o todo? 2 partes. Quantas partes ficará para mim? Uma parte. Qual fração representa essa divisão que foi feita? 1/2, porque foi partida ao meio e uma parte ficou comigo. Qual fração representa a parte que ficou com meu irmão? 1/2 também. O pão foi dividido em 2, né? E uma parte foi para meu irmão, certo? E aí, gente, nós temos os termos da fração. Do mesmo jeito que temos os termos da adição, multiplicação, divisão, subtração, nós temos os termos da fração. Como é que a gente fala? Como é que a gente fala aí essas frações que eu acabei de falar na divisão do pão, né? Como é que é denominada aí o nome de cada parte? Bom, o número que fica em cima da fração é chamado de numerador. E o número que fica embaixo é o denominador. O denominador vai denominar, vai dizer em quantas partes o todo foi dividido. No exemplo do pão, em quantas partes esse pão foi dividido? 2 partes. Então, o denominador aqui seria a quantidade total em que o inteiro foi dividido. E o numerador é a parte que foi consumida, a parte que foi utilizada. Depende do contexto. Eu vou falar aqui no caso de consumido, porque é um alimento, certo? Qual é a fração que representa a parte que ficou com a professora Marissa? A professora Marissa ficou com uma parte. Esse 1 é chamado de numerador. É a parte que representa o que eu comi, o que eu fiquei. É a minha parte, certo? E o denominador vai denominar em quantas partes o inteiro foi dividido.
Temos aqui outro exemplo, ó. A pizza inteira foi dividida em quantas partes? Duas partes. O denominador aqui está dizendo que foi dividido em duas partes. E aí, uma parte está pintada. Essa fração representa a parte pintada. 1/2. Meio aqui é representado pelo 2, foi dividido por 2. Um inteiro dividido por 2 é a mesma coisa de meio, metade. Certo? Não são duas partes. Metade vai ser representado pelo número 2, porque foi dividido em duas partes. No nosso contexto, a gente fala metade. Já nesse caso aqui dessa pizza, o meu denominador diz que a pizza, o inteiro, foi dividido em 6 partes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o número 3, que é o numerador, está representando a parte pintada. Tem 3 pedaços pintados? Sim. Então, essa fração aqui vamos chamar de 3/6. Foi dividido em 6 pedaços e 3 pedaços representa a parte pintada. Ou, se eu quiser dizer que representa a parte sem estar pintada, também dá certo, porque também tem 3, certo? E aqui nós temos outro exemplo. 4/8. Significa que a pizza foi dividida em 8 pedaços, porque o denominador está dizendo que o todo foi dividido em 8 pedaços. O 4, que é o numerador, está numerando aqui os pedaços de pizzas que foram pintados. Nas frações, o número que fica embaixo, ou seja, aquele que representa o total, é chamado de denominador. Já o número que fica em cima representa a parte do todo, é chamado de numerador. Então, agora vamos para o nosso livro, lá na página 31. Bom, pessoal, na página 31, vocês irão ler esse texto, né? O que Paulo diz aqui. Geralmente, a primeira página do capítulo, ela traz uma historinha para nos introduzir ao assunto, né? Para nos contextualizar. Vamos para a próxima página, que já vai ter o assunto em si sobre frações, mas é importante que vocês leiam a página anterior, tá? Só pra gente não ficar com um vídeo longo, eu vou para a próxima página. Aí diz assim, ó. O texto informa que uma família brasileira desperdiça meio quilo de alimento por dia. Você conhece outra maneira de representar meio inteiro? Ou seja, 1 quilo de alimento. Tenho aqui o exemplo do macarrão, ó. Que fração representa 1/2 desse macarrão? Metade. Que aqui está dizendo meio inteiro. Tem o inteiro. Meio seria metade. Que fração representa metade desse macarrão? É o mesmo exemplo do pão. Qual foi a fração que representou o pão? 1/2. Ou seja, tá aqui um macarrão inteiro. Metade desse macarrão é o que é desperdiçado pelas famílias brasileiras. Temos aqui o macarrão, dividindo ele por 2, metade é o que as famílias brasileiras desperdiçam. Então, a fração que representa esse desperdício é 1/2. Ou também podemos dizer 1/2, certo? Vamos ver mais na frente como é que a gente fala cada fração. Mas, por enquanto, você pode dizer 1/2. Depois, a gente vai ver que o denominador, na maioria das vezes, ele é falado como se tivesse em números ordinários. Mas aí, depois a gente vai estudar mais sobre isso. Nessa aula, vamos tentar falar, se referir aí às frações 1/, aí diz o número do numerador, tá bom? Do denominador. Então, vamos escrever aqui, ó. 1/2. Dividido em duas partes. Uma parte dessas duas é a quantidade desperdiçada pelas famílias. Se 1 quilo de alimento equivale a 1.000 gramas, meio quilo equivale a quantas gramas? Gente, meio é metade. Então, se 1 quilo tem 1.000 gramas, qual é a metade de 1.000 gramas? 500 gramas. A fração 1/2, também posso dizer 1/2, também posso dizer metade. A fração 1/2 representa metade de um inteiro. Inteiro, metade. 1 quilo igual a 1.000 gramas, o inteiro. Porém, quando eu divido aqui esse 1 quilo por 2,
vai ser meio quilo, 500 gramas. A fração que representa é 1/2, ou 1/2, ou metade. Para finalizar, vocês irão realizar a página 33, que está bem fácil. É só seguir as orientações que tem aqui depois de cada seta. E aí vocês irão representar as frações de cada elemento desse. No primeiro caso, temos sanduíche, pizza e chocolate. A fração que representa aí é os alimentos que estão pintados, ou então, no caso da pizza, vocês que vão pintar. Lembrar que toda vez que você for dividir uma coisa inteira em partes, você vai estar utilizando a fração. Isso é qualquer objeto, gente, não é só alimento. Tudo na sua vida que você for dividir em partes, tem lá qualquer objeto inteiro, você vai dividir em partes, você está utilizando fração.